Boa noite, irmão. Graça e paz. Que o nosso amado Espírito Santo, nesta noite, venha trazer no seu coração aquilo que está no coração do Pai. Colocar paz que excede todo o entendimento na minha e na sua vida. Amém? Nós estamos dando início ao culto desta noite. Reserve este tempo para estar falando com o Pai, para dedicar um tempo de oração, um tempo de louvor, um tempo de entrega ao Senhor. Às vezes nós fazemos tanta coisa e esquecemos do que é mais importante na nossa vida, que se chama Jesus Cristo, o Pai, o nosso amado Espírito Santo. Que este tempo seja reservado para Ele. Amém? Que neste momento você possa estar totalmente ligada ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós colocamos agora, Senhor, as nossas vidas diante de Ti. Meu Pai, nós Te reconhecemos como o único Senhor da nossa casa, da nossa vida. Meu Deus, não há outro propósito em nós, Senhor, que não seja estar na Tua presença. Senhor, eu Te peço agora que o Senhor vá entrando, meu Pai, nestes lares. Meu Deus, vai entrando nesta casa agora, nesta vida, meu Pai. E o Senhor, meu Deus, vai, Senhor Jesus amado, aqui edificando, meu Pai, o Teu altar. Senhor, que essas vidas possam receber nesta noite, ó Pai, a alegria que vem do Senhor. Espírito Santo, molda nesta noite nós conforme a vontade do Pai, para que nós possamos dar a Ele o perfeito louvor. Extrai de nós aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, para que nós possamos entregar ao Pai uma adoração sincera, adorar Ele em espírito e em verdade, como está na palavra do Senhor. Que essa casa, que esta família, que esta pessoa seja, ó Pai amado, um ponto de referência do Senhor. Que aqui, ó Pai, seja estabelecido, ó Pai, o Teu trono, o trono de justiça, o Teu reino, o reino de amor, o reino de paz, o reino de Cristo, seja estabelecido nesta casa, seja estabelecido neste bairro, seja estabelecido nesta cidade, seja estabelecido nesta nação. Senhor, que o Senhor venha nesta noite trazendo paz ao coração que está inquieto, meu Pai. Tira toda preocupação, todo medo, toda insegurança e leva o nosso pensamento agora, Pai, ligados à sala do Teu trono. Meu Deus, nós repreendemos todo espírito de distração, tudo aquilo que vem para atrapalhar, Pai, para nos distrair neste momento da Tua palavra. Senhor, que sobre nós esteja, Senhor, a Tua palavra, que sobre nós esteja, Senhor, o Teu poder, a Tua glória e a Tua majestade. Senhor, que nós possamos sentir, Pai amado, o mover do Teu Espírito dentro de nós, Pai. Que o Senhor venha nos incendiando, ó Pai, de dentro para fora. Que o Senhor, Pai, venha colocar em nós a alegria de estar na Tua presença. Espírito Santo, ajuda-nos nesta noite. Espírito Santo, enche-nos de tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável diante do Pai. Nós já Te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para todos sempre. Amém e amém. A paz, irmãos, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida hoje. Mais um dia, né? Mais um domingo, mais uma semana que se passou na graça do Senhor. E nós estamos aqui hoje mais uma vez para adorar, engrandecer o nome do Senhor, amém? Eu quero dizer para você que o amor do Senhor, Ele é maior do que todas as coisas. E Ele nunca falha, mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente falhando, mesmo em meio aos pecados, o amor dele nos agracia todos os dias. E eu quero que você louve a Deus por isso. Eu quero que você cante, eu quero que você exalte, eu quero que você adore o nome do Senhor. Vamos adorar juntos o nome dele, amém?
separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é no caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Cante. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo, tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Cante a Ele. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer,
Glorificado é o nome do Senhor. O amor do Senhor, ele nunca falha. Sabe? Por mais que você veja o amor de amigos, de parentes, de mãe, de filho, nem se compara com o amor de Deus por nós. Ele deu a sua vida, Ele se entregou por mim e por você. E isso é uma demonstração de amor que ninguém mais poderá fazer. E eu quero dizer para você que às vezes está passando por um momento difícil na tua vida, o amor do Senhor, Ele não falha. O amor do Senhor, Ele não falha. Basta a gente estar na presença dEle e buscar a presença e a face do Senhor, e a gente vai ser envolvido por esse amor, amém? Glória a Deus. Você que está aí na sua casa, faz tempo que você não vai à igreja, não vai ao templo. Às vezes você fica um pouco desanimado, mas eu quero dizer para você que você tem que escolher estar com o Senhor. Estar com Deus não é uma imposição, e sim uma escolha. E que nessa noite você possa sempre escolher estar com o Senhor. Amém? Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem. Mas nós fazemos o quê? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Presta atenção. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Cante. Mas eu escolho Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus.
mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Nós escolhemos a Deus. Nós escolhemos viver a vida de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração, na tua vida, na tua casa. Nós estamos aqui hoje para louvar e engrandecer e ouvir a voz do nosso Senhor, porque eu creio que o Senhor tem uma palavra para as nossas vidas. Amém? Hoje eu quero meditar com você no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, vamos ler a partir do verso 1. Ezequiel 47, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas, desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo a sua mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe de mar grande, em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Senhor nosso Deus, fala conosco nessa noite. Fala, Senhor, uma palavra que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Espírito Santo, fala aos nossos ouvidos, fala aos nossos corações, que a Tua semente possa ser lançada sobre as nossas vidas, e que as nossas vidas, Senhor, estejam preparadas para receber como uma terra boa e agradável a Tua semente, para que a Tua palavra possa produzir em nós frutos, Senhor, que são frutos, Senhor, que dão para a vida eterna, tanto para nós, como para aqueles que estão perto de nós. Senhor, assim eu peço nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto que nós lemos aqui, do profeta Ezequiel, no capítulo 47, é o texto que fala das águas purificadoras. É o texto que fala de um rio que purificará
um rio que sarará águas que não são boas, um rio que trará vida a tudo aquilo que estiver perto dele, um rio que trará vida a tudo aquilo que estiver à sua margem. Nós dizemos que esse é o rio do Espírito, o rio que sarará todas as coisas. E o texto que nós lemos fala que esse rio ele sairá do templo. No começo, quando nós estamos lendo da casa, quando fala ali de casa, está falando do templo. Mas por que que o profeta escreve isso? Por que que Deus dá essa profecia, dá esta visão ao profeta Ezequiel? Ezequiel, ele viveu num tempo, na nação de Israel, no povo de Israel, que não foi um tempo muito feliz, que não foi um tempo muito alegre, porque Ezequiel viveu no tempo do exílio, quando o povo foi levado cativo à Babilônia, e o povo se tornou escravo da Babilônia. Israel havia sido destruído. Ainda nesse tempo aqui, não tinha sido dado a ordem a Esdras e Neemias para restaurarem a cidade e o templo do Senhor. Quando Ezequiel escreve estas palavras, o povo está exilado da sua terra. O povo não está na sua terra, o povo está exilado, foi tirado. O povo não mais mandava, não mais comandava a sua terra, que era a terra de seus pais, a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. A terra que havia sido conquistada pela geração ali pós-Moisés, depois deles peregrinarem por 40 anos no deserto, Deus permitiu que Josué, com a sua nação, entrasse e conquistasse as terras ali, a terra prometida. Mas esta terra não estava mais nas mãos do povo de Israel, não estava mais na mão do povo judeu. Não era mais deles, não pertencia mais a eles, e pior do que isto, a santa cidade de Jerusalém e o templo de Jerusalém havia sido destruído. Os muros da cidade de Jerusalém haviam sido destruídos. Se você ler um pouco atrás nas profecias do profeta Ezequiel, no capítulo 37, há uma profecia muito conhecida, que você que já tem um pouco de intimidade com a palavra de Deus, já ouviu falar, que é a profecia do vale dos ossos secos. É quando o profeta vê num vale muitos ossos secos, espalhados pelo vale, ossos de pessoas que estavam secos, mas estavam sequíssimos, a ponto de se quebrarem. Mas Deus diz para o profeta profetizar sobre aqueles ossos, para que eles tenham vida. E aqueles ossos, na hora que o profeta começa a profetizar, na sua visão, ele começa a ver que os ossos começam a se juntar uns aos outros, eles começam a se ligar no seu respectivo osso, e depois que formam um esqueleto, ou esqueletos ali, milhares de esqueletos ali, começam em volta desses esqueletos surgir carne, veias, começa a surgir carne nele, começa a surgir nervos, em volta dos nervos e carne começa a surgir a pele, e aparece ali milhares de corpos que o profeta está vendo ali, e Deus manda ele profetizar novamente para que venha um espírito de vida sobre aqueles corpos, vida haja sobre aqueles corpos, e o profeta profetiza, então vem o vento e enche aqueles corpos, vem a vida, o espírito, e novamente entra naqueles corpos, e aqueles corpos que antes eram uma multidão de ossos secos, se tornam novamente um grande exército. E Deus diz ao profeta que aquele exército era a nação de Israel, que mesmo que ela estivesse como quebrada, como espalhada, como ossos sequíssimos, Deus um dia a tornaria a vida, Deus um dia a restauraria, não por uma ação natural, não por uma ação normal, mas por uma ação sobrenatural de Deus, algo que Deus faria, que novamente ajuntaria aquela nação num grande e poderoso exército.
E nós vemos que a profecia de Deus, ela se cumpriu e se cumpre. Nós podemos ver que foi algo que Deus disse àquele povo naquele momento, porque aquele povo tinha uma esperança de ver restaurado a sua nação, ver restaurado os seus muros e o seu templo. E Deus dá uma resposta àquele povo com profecias. Mas nós, quando lemos as profecias que Deus deu àquele povo, naquele tempo de angústia, naquele tempo que o povo estava escravo, nós podemos ver que sim, Deus trouxe um alento para aquele tempo, para aquele povo. Deus disse de restauração para aquele tempo, mas Deus apontou para um tempo muito mais distante. Hoje ainda eu não tenho tempo para entrar nesta profecia, mas você vê que essa profecia de Ezequiel, do vale de ossos secos, quando ele começa a explicar a profecia e falar sobre Israel, ele diz assim, Deus diz através do profeta que Deus novamente ajuntaria Israel novamente de todas as nações pelas quais eles haviam sido espalhados e novamente seriam uma nação. Uma profecia que começa a se cumprir, ou ela toma uma forma, se cumpre de uma forma mais literal. Na nossa era, nós somos testemunhas da profecia de Deus de Ezequiel se cumprindo em Israel, quando em 1948, novamente, as terras, Israel como nação, Israel como um povo, é novamente ajuntado na sua terra. E isso nós sabemos que se concretizará no reino milenar de Cristo, quando Cristo reinará sobre Israel, e aí sim toda Israel será restaurada. Mas você pode ver então que a profecia do Senhor para o profeta, ela apontava de uma forma para aqueles dias, mas não de uma forma completa, mas ela aponta para os dias de hoje. Mas aquele povo, quando ouviu a profecia, eles criaram uma esperança no seu coração que Deus novamente restauraria Israel, que Deus novamente restauraria o seu povo, que Deus novamente restauraria a cidade santa e que Deus restauraria o templo. E por que eles tinham esse sentimento que Deus novamente os ajuntaria? Porque a partir do capítulo 40, você vai ver que Deus começa a dar a Ezequiel instruções de um novo templo. Porque o antigo templo havia sido destruído, as coisas do templo, os utensílios do templo haviam sido levados para a Babilônia por Nabucodonosor, e não havia mais templo em Israel. Então, a partir do capítulo 40 de Ezequiel, depois que acabar, quando você tiver uma curiosidade, você começa a ler a partir do capítulo 40 de Ezequiel, você vai ver que Deus começa a falar de um novo templo que seria reconstruído, um novo templo que seria formado, e Deus começa a dar instruções de como esse templo seria reconstruído, ou será reconstruído, como nós sabemos. E Deus começa a dar instruções não só do templo, mas começa a dar instruções de todo o cerimonial que seria restituído ao templo. Se você voltar os capítulos, do capítulo 40 à frente, você vai ver todas estas coisas sendo restauradas através da palavra profética. Não é que já havia acontecido no mundo físico, mas Deus já havia e já declarou no mundo espiritual. Então é só questão de tempo para que tudo aconteça como diz a palavra do Senhor. Mas há uma coisa interessante, tanto para aqueles dias, como para os dias de hoje. Há um ensinamento muito relevante que Deus dá aqui nesse capítulo 47 do livro de Ezequiel, tanto para aqueles dias, como para os dias de hoje. Aquela nação estava esperando uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de restauração, e Deus vem trazendo esta restauração através da palavra profética a eles.
Assim como tem muitos de nós hoje esperando uma palavra de renovo, uma palavra de transformação, uma palavra de ânimo, porque muitas vezes na nossa vida particular e principalmente na nossa vida espiritual, muitas vezes nós nos achamos como aquela nação se achava presa, aprisionada. Era como se o relacionamento delas com Deus tivesse acabado, porque o seu templo havia sido destruído, a cidade que era uma promessa, a cidade que era algo que Deus havia dado a eles, pela promessa que havia feito aos seus pais, estava na mão de outras pessoas. Eles estavam sendo escravos e muitas vezes obrigados a fazerem coisas que não eram do cunho judeu, muitas coisas que não eram da natureza do povo de Deus. Estavam como que tudo acabado, como diz a profecia que eu acabei de dizer, como um vale de ossos e ossos sequíssimos. A esperança deles estava como ossos sequíssimos. Ou seja, como se não houvesse mais esperança dentro deles, porque não é só que eles enxergavam que havia acabado, que havia morrido, não, já estava morto, decomposto, já estava separado os ossos, e os ossos já estavam sequíssimos. Quando Deus dá esta visão ao profeta, que mostra a visão de como estava aquele povo, mostra qual era a esperança que eles tinham, e a esperança que eles tinham era nenhuma. Mas Deus começa então a trazer uma palavra de ânimo através do profeta. O mesmo profeta que antes já havia anunciado que Deus sim estava castigando o povo pelos seus pecados, Deus sim estava vindo com juízo contra o povo por causa dos seus pecados. Agora, no fim do seu livro, começa a trazer uma palavra de ânimo e de restauração, dizendo assim: olha, Deus sim permitiu que acontecesse isso com vocês, porque vocês se rebelaram contra Ele. Deus permitiu sim que viesse isso contra este povo, porque este povo foi rebelde contra Deus. Mas olha, vai chegar um dia quando vocês se restaurarem, quando vocês se lembrarem de Deus. Deus não se esqueceu de vocês, Deus tem uma aliança e continua tendo uma aliança com vocês, e Deus dizendo que Ele mesmo restauraria aquela nação. Deus diz que novamente ajuntaria a nação num só povo, Deus novamente ajuntaria, e a restauração de Deus seria muito maior do que eles imaginavam. Porque se você conhece da história bíblica, no tempo que eles foram ao cativeiro, Israel estava separado em duas nações, o reino do norte e o reino do sul, a nação de Israel e a nação de Judá. Haviam se separado ali tribos. Mas Deus diz que quando Ele restaurar, Ele restaurará e eles novamente serão como uma só nação. Depois você leia lá em Ezequiel 37. Novamente Deus restaurará Judá e Israel como um só povo. Um só povo, essa seria a restauração, uma restauração completa de Israel. E Deus começa a trazer para eles que sim, havia esperança a eles. Sim, havia esperança de restauração. Sim, havia esperança de renovo. A palavra do profeta, a partir do capítulo ali 37, é uma palavra de esperança. É uma palavra para que eles saibam que Deus não abandonou. É uma palavra para que eles saibam que Deus não havia deixado eles, Deus continuava com eles, mesmo eles sendo disciplinados. A disciplina não significava abandono, pelo contrário, a disciplina significava que Deus os amava, que Deus queria purificá-los, que Deus queria restaurá-los, renová-los novamente, que Deus continuava com um plano na vida deles, Deus continuava com um plano na nação deles. E Deus começa a falar dessa restauração. E olha que interessante, a partir do capítulo 40, então, ele começa a falar da reconstrução do templo, ele começa a falar de como seria esse templo.
Nós dizemos, e eu digo a você, que esse templo aqui é um templo que ainda não foi construído, é um templo que ainda não foi levantado, e eu creio que ele ainda será, porque sim, pouco tempo depois, nos tempos de Neemias e Esdras, foi reconstruído o templo. Porém, o templo que eles reconstruíram naquele tempo não tinha as formas e o modelo desse templo que está descrito em Ezequiel, foi diferente. Mas, porque esse templo, essa profecia, ela apontou para aquele tempo de uma forma simbólica, de uma forma como um tipo daquilo que será restaurado quando Israel for totalmente restaurada e o rei reinar sobre ela, que é o Jesus, o nosso Senhor, que reinará no seu reino milenial. Mas Deus diz assim para o povo, olha, Deus começa a dar instruções, e Deus passa 7 capítulos do livro de Ezequiel, dando instruções do templo, dando instruções de como ele seria reconstruído, dando instruções de como seria novamente feita as cerimônias, o cerimonial, de como seria restaurado o cerimonial dentro daquele templo. E no capítulo 47, que é o capítulo que nós lemos, Deus começa a dizer assim, olha, em uma visão, uma nova visão ao profeta Ezequiel, Deus começa a mostrar para ele, que lá do templo, do limiar do templo, de debaixo do altar, começa a sair um fio de água, do limiar das portas lá, da soleira das portas, ele começa a ver um fio de água, e esse fio de água começa a escorrer e começa a ir. É medido então, ele vê na visão que ele está tendo um homem, e esse homem pega nas mãos dele, mede 1000 côvados, era uma distância, o côvado, meu querido, é uma distância que sai da ponta do seu dedo médio, até o seu cotovelo, isso era um côvado. Aquele homem mede 1000 côvados, e ele leva o profeta até aqueles 1000 côvados. Quando ele leva o profeta até aqueles 1000 côvados, o profeta percebe que aquela água que saiu como um fio de debaixo da soleira do templo, já estava batendo nos tornozelos dele, já batiam nos seus tornozelos. Aquele homem que estava com o profeta então, pega na mão do profeta e o leva novamente mais 1000 côvados, e quando eles chegam 1000 côvados à frente, aquelas águas estão batendo nos joelhos do profeta. Então o homem mede mais 1000 côvados, quando ele mede mais 1000 côvados, as águas já batem pelos lombos. Quando então é medido a última medida de 1000 côvados, aquelas águas já se tornam águas profundas, das quais não tinha mais pé, não se dava mais pé, os pés não estavam mais no fundo daquele rio, se tornou um grande ribeiro, do qual não tinha mais como se passar andando, tinha que se passar mergulhando, a nado, mas era tão forte que a Bíblia fala que não tinha como atravessá-lo, não se podia passar, um ribeiro que não tinha como mais passar, por causa que ele já era profundo. Quando ele se torna um ribeiro profundo, o homem pega o profeta e o leva até a margem do rio, e começa a mostrar ao profeta o que tudo aquilo simbolizava. Começa a mostrar ao profeta o que aquele rio, qual era a intenção daquele rio, e ele mostra que aquele rio, que se formou daquela água que saía do templo, aquele rio, ele desembocava no mar que, pela descrição bíblica, era o Mar Morto. O Mar Morto é um mar que ele tem esse nome porque lá, pela alta concentração de sal, não é possível vida naquele mar. Mas quando aquelas águas caem naquele mar, desembocam naquele mar, aquela água vem e sara as águas daquele mar, e aquele mar começa a produzir peixes, não poucos, mas muitos peixes, e grandes peixes, como peixes de mar grande, que é o que a palavra diz.
E ele começa a ver que aquele mar que antes era morto, agora tem até pescadores no meio dele, jogando as suas redes para pescar, tirando o seu sustento, porque dali não só tinha vida nele, mas ele produzia vida. Havia vida não só nele, mas vida através dele, porque através dele era tirado o sustento para os outros. E não só isso ele viu, ele prestou atenção também às margens daquele rio. E as margens daquele rio por onde aquelas águas passavam, ele começou a perceber que começou a ter vida. Árvores começaram a crescer, árvores que davam o seu fruto, árvores que, como diz aqui a partir do versículo 12 do capítulo 47, que havia de que junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. E esta é uma clara alusão ao Salmo 1. Salmo 1, que se você ler aí comigo, Salmo capítulo 1, Salmo 1, quando o salmista Davi diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então, o texto que está nos dizendo aqui de Ezequiel, quando diz que aquele rio, quando ele prestou atenção nas suas margens e ele viu árvores, estas árvores na verdade são pessoas justas, pessoas boas, que florescerão através destas águas, que crescerão de uma e de outra banda através destas águas, mas não são pessoas qualquer, são pessoas que o fruto dá na sua própria estação, tudo que eles fazem prosperam, as suas folhas servem de remédio e o seu fruto de alimento. Pessoas que virão para ajudar, pessoas que serão usadas para restaurar, pessoas que serão usadas para curar, pessoas que serão usadas para alimentar aquele que está faminto. É isso que está dizendo o texto e a profecia de Ezequiel 47, mas é uma lição muito grande, porque Deus, quando Ele começa a falar de restauração, quando Ele começa a falar de renovo para aquele povo, para aquela nação, Deus mostra um princípio a eles. Deus começa a mostrar para eles a reconstrução de um templo, Deus começa a mostrar para eles a reconstrução do cerimonial daquele templo, Deus começa a mostrar de tudo isso. Quando tudo isso é mostrado, Deus mostra que quando tudo isso for restaurado na vida deles, quando tudo isso for restaurado na nação deles, o que aconteceria? Daquela restauração do templo, que simboliza a restauração espiritual, a restauração do templo, do cerimonial, que simboliza a restauração espiritual, a restauração na comunhão do povo com Deus, a restauração na obediência, no caminho, a restauração do culto do povo com Deus, a restauração da comunhão daquela nação com o seu Deus. Quando se restaurasse a comunhão, quando aquele povo jogasse de fora tudo que era imundo, quando aquele povo tirasse da vida deles tudo aquilo que era desagradável a Deus, quando aquele povo tirasse da vida deles tudo aquilo que não honrava o nome de Deus, e eles se importassem com aquilo que é santo, bom, agradável a Deus, se importassem com aquilo que é sagrado, se importassem com o templo que simbolizava a morada de Deus no Antigo Testamento, quando eles se importassem com a morada de Deus, e reconstruíssem, e reformassem, e restaurassem,
Disso então começaria a sair um fio de água. É desse templo, é dessa restauração que começaria a sair um fio de água que cresceria e cresceria e cresceria, a ponto de restaurar tudo o que eles pensavam, até mesmo aquilo que eles não imaginavam, até mesmo águas que eram salgadas se tornariam boas para ter vida nelas. Deus estava mostrando para eles que quando eles restaurassem a comunhão com Deus, Deus restauraria tudo na vida deles. Tudo o que eles precisavam, tudo o que eles necessitavam, seria novamente restaurado. E não só isso, não só em volta deles, mas eles mesmos seriam restaurados, como árvores plantadas junto a um ribeiro de água, que dá o seu fruto na sua própria estação, e tudo quando fizer prosperará. Árvores que as suas folhas servem como remédio para as nações, árvores que o seu fruto servem para alimento das nações. E esta é uma lição para mim e para você. Talvez você tenha buscado de Deus algo para a sua vida. Talvez você tenha olhado a sua vida e você vê que a sua vida parece estar perdida. Você não vê solução, você não vê caminhos. Talvez você tenha olhado para a sua vida e a sua vida parece com um vale de ossos sequíssimos. Mas não estão de qualquer jeito esses ossos sequíssimos. Talvez estejam como na visão do profeta, espalhados, misturados. Não estava osso com osso, não estava ali os ossos certinho nos seus ossos, não. Estavam espalhados e misturados e sequíssimos, a ponto de quebrar-se, ou seja, quebravam sozinhos. De tão seco que estavam. Não havia mais esperança alguma para o homem natural, não havia mais esperança alguma para aquele que olhava. Não havia. Talvez a sua vida esteja dessa forma. Você olha para algo na sua vida, você olha para a sua vida e para tudo que está acontecendo com você, e você se enxerga desta forma, pelos seus olhos, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento. Não tem mais jeito para você, não tem mais jeito para a sua vida, não tem nada que você consiga enxergar que te dê esperança, não tem nada que você consiga olhar, que você consiga segurar como esperança na sua vida. Você não consegue enxergar um renovo, você não consegue enxergar uma restauração. Mas eu quero te dizer que hoje Deus tem uma palavra de restauração para você. Hoje Deus tem uma palavra de restauração para a sua vida. Deus está dizendo assim, Deus está te perguntando assim, como Ele disse ao profeta, quando ele viu aqueles ossos, Deus perguntou para ele assim: podes esses ossos tornarem a ter vida? É claro que aquele profeta, olhando pela sua vontade, olhando pelos seus olhos, pelo seu conhecimento, é claro que não. Mas aquele profeta, ele dá uma resposta de quem conhece a Deus. Aquele profeta dá uma resposta de quem sabe do poder de Deus, de quem é Deus. E aquele profeta responde para Deus assim: Senhor, Tu sabes. Tu sabes. Tu sabes. Aquele profeta não diz nem que sim, nem que não. Ele não fala assim, sim, pode, e nem fala não, não pode. Mas ele diz: Senhor, Tu sabes. Porque aquele profeta não sabia como Deus faria. Aquele profeta não entendia ainda como Deus restauraria aquele vale, se Deus tinha vontade ou queria restaurar aquele vale. E aquele profeta fala assim: Senhor, Tu sabes. E Deus diz assim: profetiza sobre esses ossos, porque eles tornarão a ter vida. E aqui eu tenho uma lição. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei o que você tem feito, eu não sei o que tem acontecido com você, como anda a sua vida com Deus. Eu não sei como anda o seu ministério, eu não sei como anda o seu relacionamento com o Pai. Mas hoje eu quero falar para você que precisa de um relacionamento com Deus. Hoje eu quero falar com você que talvez você vê tudo na sua vida dando errado.
mas você sabe que tudo está dando errado na sua vida por causa da falta do seu relacionamento com Deus, ou porque você abandonou o seu relacionamento com Deus, ou porque você não honrou o seu relacionamento com Deus. Talvez Deus permitiu que acontecesse algo com você. Talvez Deus tenha permitido que aconteça algo na sua vida. Talvez Deus tenha permitido que aconteça algo no seu ministério. Eu quero dizer para você que Deus pode ter sim permitido. Deus pode sim ter permitido acontecer tudo isso com você, assim como Deus permitiu que a nação de Israel fosse levada cativa até a Babilônia, como um castigo àquela nação que precisava desse castigo. A nação necessitava desse juízo, necessitava desta repreensão, porque o pai ele só repreende quando é necessário, o pai ele só castiga quando é necessário. Mas eu quero te dizer que o mesmo Pai que repreende, o mesmo Pai que permite que aconteça certas coisas na nossa vida, é o mesmo Pai que está dizendo que há restauração para a sua vida, é o mesmo Pai que está dizendo que sim, há restauração para você, sim, há restauração para o seu ministério, mas há um princípio para que essa restauração aconteça. Você tem que primeiramente, antes de tentar restaurar o seu relacionamento com as pessoas, antes de tentar reconstruir a sua vida financeira, antes de tentar reconstruir a sua vida sentimental, antes de tentar reconstruir a sua vida física, você tem que reconstruir a sua vida espiritual. O primeiro passo para que você dê liberdade, para que Deus possa renovar e restaurar com o rio dele tudo na sua vida, é que você reconstrua a sua vida espiritual, que você reconstrua os alicerces do templo. O templo no Antigo Testamento, o templo nos templos de Ezequiel, simbolizava o lugar onde Deus vinha e habitava, mas Jesus no nosso tempo nos trouxe um novo significado para o templo, para o tabernáculo, um novo significado para o templo. A habitação de Deus não é paredes, a habitação de Deus não são colunas de concreto, não. A habitação de Deus sou eu e é você, você é habitação, você é templo do Senhor. O próprio Jesus deixa isto claro, quando os seus discípulos estão mostrando o templo, nos tempos dele lá, o templo que foi reconstruído, que foi reformado lá nos tempos de Herodes, que era grandioso, que era bonito, e Jesus olha para aquele templo e fala assim, destrua o templo e em 3 dias eu o reconstruo. E eles achavam que Jesus estava falando daquele templo de pedra. Não, Jesus estava falando dele mesmo. Ele era templo de Deus, templo do Espírito Santo. Assim como eu e você somos templos de Deus, templos do Espírito Santo, como afirma o apóstolo Paulo, que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Você quer uma restauração completa na sua vida? Você quer uma restauração em todas as áreas da sua vida? Você necessita primeiramente reconstruir o templo de Deus dentro de você. Você necessita novamente reconstruir os altares aí dentro de você. Você necessita novamente reconstruir os pilares do templo do Senhor na sua vida. Você novamente necessita restabelecer o cerimonial de Deus aí dentro de você. Quando você reconstruir a sua aliança com Deus, a sua comunhão com Deus, quando você restaurar a sua vida com Deus, é disso que vai sair a água. Talvez vai sair como um começo, como algo que você nem presta atenção, que você nem consegue discernir direito, como um fio, como aquele profeta viu, aquele fio de água que foi saindo. Mas conforme aquele fio de água foi indo, ele foi criando um corpo. Conforme aquele fio de água foi indo, ele foi crescendo, ele foi desenvolvendo, ele foi aumentando.
a ponto de chegar depois de 1000 côvados já baterem nos tornozelos, depois essas águas já batiam nos joelhos, depois batiam nos lombos, e depois essas águas já tomavam uma proporção que não se conseguia mais passar andando, tinha que se jogar, se passar a nado. E é dessa forma que acontece com a minha, ou é dessa forma que tem que acontecer com a minha e com a sua vida, para que tudo seja restaurado comigo e com você. O Espírito Santo está falando contigo, meu querido. Hoje o Espírito Santo está falando contigo. O Espírito Santo quer te usar como um rio de águas vivas, para que você seja alimentado, para que você seja curado, sarado por Ele, para que de você as pessoas tirem um sustento espiritual, para que você sirva como alimento para as nações, para que você sirva como remédio para aqueles que estão à sua volta. Mas para que isso aconteça, Deus tem que te restaurar. Mas para que Deus te restaure, você precisa restaurar o templo que há dentro de você. Como anda a sua comunhão com Deus? Como anda a sua adoração a Deus? Como anda o seu sacrifício ao Senhor, meu querido? O seu sacrifício não é o sacrifício externo, não é o sacrifício de animais, não é o sacrifício feito de nós sairmos daqui muitas vezes e andarmos de joelho, de carregarmos fardos pesados aqui na carne, não. O nosso sacrifício de louvor a Ele, o nosso sacrifício que engrandece o nome dEle, sabe qual é? O sacrifício que nós muitas vezes deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade dEle, sabe por quê? Porque nós amamos a Ele, porque nós sabemos que Ele é digno da nossa vida, Ele é digno de nós nos entregarmos a Ele, Ele é digno de nós nos colocarmos na mão dEle, Ele é digno de nós confiarmos nele. Você quer um louvor maior que esse? Você quer um sacrifício maior que esse? O sacrifício que Deus mais quer de você, meu querido, é a sua vida, é o seu coração, é o seu tempo, é o seu entendimento, são os seus sentimentos, é a sua fé, é a sua confiança. E como andam essas coisas dentro de você? Como anda a sua confiança diante de Deus? Como anda a sua fé diante de Deus? Como anda o seu relacionamento com Deus? Como você tem se relacionado com Ele? Como anda a sua conversa com Ele? Como anda a sua intimidade, a sua comunhão com Ele? Você que já teve a experiência com o Espírito Santo de Deus, você que já foi batizado, revestido com o poder do Espírito Santo, como anda a sua comunhão com Deus? Você já parou para pensar que o Espírito Santo, esse que habita dentro de mim, dentro de você, é o próprio Deus, o eterno Deus, que não habita dentro de templos feitos por mãos de homens, não, mas Ele habita dentro de mim e de você, e nós negligenciamos isso. É por isso que o Senhor Jesus diz assim: buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais vos serão acrescentadas. Você quer a sua vida restaurada? Você quer servir de remédio para as nações, remédio para a sua família? Você quer servir de remédio para os seus amigos? Você quer servir de alimento, mas não um alimento da carne, não um alimento do sangue, mas um alimento espiritual? Você quer servir que as suas folhas, que aquilo que você produz sirva de fruto, para que as pessoas sejam alimentadas? Você quer servir de remédio para as nações? Você quer ser sarado? Você quer ser renovado? Mesmo isso que está aí dentro de você, mesmo isso que está aí acontecendo com você, talvez seja como aquele mar salgado, aquele mar morto, que não pode ter vida de tanto sal que há nele. Mas quando essas águas entrarem dentro dele, vai curar,
se você restaurar a sua comunhão, seus laços, a sua intimidade com Deus, se você restaurar o seu culto a Deus, se você restaurar o seu cerimonial a Deus aí dentro de você, meu querido, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de você entrar dentro de uma denominação, dentro de uma igreja, de um templo como esse que eu estou gravando aqui agora, e você vir aqui achando que é aqui que você determina o seu relacionamento com Deus. Eu quero te dizer que aqui você vai escutar uma palavra sobre Deus, aqui você vai escutar de pessoas que também têm Deus dentro delas, aqui talvez você vai compartilhar com pessoas que têm Deus como o Deus da sua vida, que tem Jesus como Senhor da sua vida, que sim, dão liberdade, agem pelo Espírito Santo, mas eu quero te dizer que o seu relacionamento com Deus depende de você, em primeiro lugar, porque se você não for restaurado, se você não for curado, se você não for renovado, se isso que está morto dentro de você não for avivado, como então Ele vai te usar? Como então você vai ser remédio para as nações? Como então você vai ser alimento para as nações? Como? Como? O seu sustento está no Senhor. Restaura a sua comunhão com Ele, meu querido, porque é da sua comunhão com Ele que Ele restaurará todas as áreas da sua vida. Ele restaurará a sua área sentimental, Ele restaurará a sua área, se você restaurar a sua área espiritual com Ele, Ele restaurará a sua área sentimental, a sua área conjugal, Ele restaurará a sua área familiar, Ele restaurará a sua área financeira, Ele restaurará tudo na sua vida. Tudo. Mas não coloca nada na frente dele. Não coloca nada em primeiro lugar, além da sua comunhão com Ele. O Senhor deu uma palavra para aquela nação, e aqui no capítulo 47 de Ezequiel, o Senhor diz para eles que se eles restaurarem, o Senhor diz para eles que no momento que eles restaurarem o templo, no momento que eles restaurarem o cerimonial, no momento que eles restaurarem aquilo que eles faziam para Deus, aquilo que eles faziam em relação a Deus, aquilo que eles dedicavam a Deus, no momento que novamente eles começassem a fazer isso, é disso que sairia a água, é desse templo que sai a água como um fio, e ela começa como um fio, mas ela vai crescendo, e se você for caminhando na direção desta água, se você for caminhando na direção desse Espírito, Ele restaurará todas as coisas na sua vida. Mas você tem que caminhar em direção àquilo que Deus quer fazer com você. Você tem que caminhar na direção daquilo que a sua comunhão com Deus te direciona. Veja que aquele profeta, ele foi direcionado a andar junto com aquele homem na visão, que ia medindo a ele, que ia levando, que ia medindo, que ia levando, e aquele profeta foi direcionado aí, e cada momento que aquele profeta ia, a cada nível que aquele profeta andava, a água batia num ponto da vida dele, batia num ponto do corpo dele. Primeiro bateu nos tornozelos, uma água que batia nos tornozelos, era uma água que ele sentia o fluxo da água, sim, dava para ver para onde a água estava correndo, sim, não era só mais um fio, já era uma água que batia no tornozelo, ele sabia para onde a água estava indo, ele sentia a água nos seus pés. Mas ainda não era isso que Deus queria muito mais, que aquela água, daquele relacionamento que ele tinha, daquele relacionamento que foi restaurado com Deus. O relacionamento nosso, quando é restaurado com Deus, também é dessa forma. Quando nós temos um relacionamento com Deus, também é desta forma. Começa como uma água que vem, e ela vem e parece que não é muita coisa, porque mostra para nós a vontade dele, mostra para nós uma direção, mas ela ainda está nos
tornozelos. As águas dos tornozelos, meu querido, são uma água que, apesar de você senti-la, apesar delas estarem lá nos seus tornozelos, você consegue sentir para onde ela quer te levar. Você pode muito bem levantar os seus pés do chão, levantar os seus pés daquela água e seguir por um outro caminho, porque ainda são águas que estão muito rasas. Mas veja que, seguindo na direção daquelas águas, se você perseverar na comunhão com Deus, se você perseverar na comunhão com o Espírito Santo de Deus, daí a pouco aquelas águas que eram rasas, elas já não estão mais nos tornozelos, já batem nos joelhos. As águas que batem no joelho, sim, você sente uma força maior dela, você sente que ela te direciona com mais força, você tem mais confiança que ela está te levando a algum lugar, mesmo que ainda assim você pode levantar os seus pés para ir numa outra direção. É necessário que você empenhe mais força para que você não siga na direção dela. E você percebe que a cada momento que o profeta é levado, fica mais difícil dele caminhar pela sua própria vontade, pelo seu próprio eu, porque a cada momento que você tem relacionamento com Deus, cada vez que você se relaciona, cada vez que você se aprofunda no seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus, você vai percebendo que você vai perdendo o controle da sua vida. O controle da sua vida já não é mais seu, mas é da água que te leva, é do Espírito que te guia. Você vê que depois ele já está com as águas nos lombos, mesmo que ele queira sair daquelas águas, a força que ele vai ter que empenhar para desistir, para sair, para mudar de direção é muito maior. Mas se você perseverar ainda mais, se você deixar ainda mais, você vai ver que chega uma hora que o profeta chega em águas que não tem mais como você passar andando, em águas que não dão mais pé, águas que cobrem, águas que é necessário que você se jogue nela, águas que não tem como atravessar. Sabe por quê? Porque quando você chegar nessas águas, você será como aquele que é levado por Deus, aquele que é levado pelas águas do Espírito, porque a palavra do Senhor diz que é assim. O homem espiritual, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Sabe por quê? Porque ele não é levado por si mesmo, nem pela vontade da sua carne, nem pela vontade dos outros, mas ele é levado pela vontade do Espírito Santo de Deus, e é o Espírito Santo que guia a vida dele. Eu estou pregando aqui, talvez não só para pessoas, mas eu estou pregando aqui para uma geração também. Uma geração que, se ela se deixar chegar a esse nível de ser guiado totalmente pelo Espírito Santo, é essa geração que vai impactar todas as nações da terra como igreja do Senhor. Meu querido, Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar você, Deus quer te restaurar por completo, todas as áreas. E Deus não quer só te restaurar, não. Deus quer te restaurar e te usar para que você seja remédio, alimento, seja renovo, seja cura para as nações. Deus quer te usar, Deus quer te restaurar, Deus quer te renovar. Mas hoje Deus te diz assim: o primeiro passo que você tem que dar a isso é restaurar o seu relacionamento, a sua comunhão, o seu templo a Deus. Não seja só uma carne, não seja só um corpo, seja você um templo. Seja um templo do Senhor. Haja como o templo do Senhor. Meu querido, ninguém chegava no templo, ninguém que amava Deus, ninguém que adora a Deus, ninguém que ama a Deus chegaria no templo, lá nos templos antigos, lá no tempo do Antigo Testamento, ninguém chegaria no templo que foi erguido a Deus e trataria aquele templo lá com menosprezo. Ninguém trataria aquele templo lá profanando aquele templo. Ninguém que amava trataria aquele templo como qualquer coisa. Assim também nós devemos tratar-nos como templo, sabendo que a nossa relação com Deus não é qualquer coisa. Não profane a sua relação com Deus. Não troque a sua relação com Deus por qualquer coisa. Não troque a sua relação com Deus por coisas vãs, por coisas vis. Não troque pelas coisas do mundo. Não dê valor às coisas de Deus, porque Deus dá valor a você.
Deus dá tanto valor a você, que Ele te fez morada dEle. Você é morada do Altíssimo. E Deus quer te restaurar, meu querido. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar o seu ministério. Deus quer restaurar a igreja. Deus quer te restaurar como igreja dEle. Deus quer restaurar você. E você quer ser restaurado por Ele? Se você quer ser restaurado por Ele, é momento de você novamente levantar o seu templo. É momento de novamente você dar valor ao templo. Se dar valor como templo de Deus. Talvez você tenha vivido aí como se não fosse templo do Espírito Santo de Deus. Talvez você tenha se entregado à prostituição como se você não fosse templo de Deus. Talvez você tenha se entregado ao pecado, ao adultério, à mentira, ao engano, ao embaraço, como se você não fosse templo de Deus. Restaura o templo do Senhor. Rejeita todas essas coisas. Tudo aquilo que profana o templo do Senhor, arranca fora. Tudo aquilo que traz sujeira para o templo do Senhor, é momento de você limpar, porque Deus quer algo com você, meu querido, minha querida. Deus quer algo na sua vida, Deus quer te usar. Será que você ainda não entendeu que não se trata só sobre você? Não é só sobre você que Deus está falando, não. Deus não quer te salvar, te curar, te limpar só por causa de você, não. É porque Ele quer te usar para que você restaure muitas vidas, para que você cure muitas pessoas, para que você alimente muitas nações. Mas se ponha como tal, haja como tal, viva como tal. Não fique esperando pelo outro, não fique esperando pela unção do outro, não fique esperando pelo poder do outro, não fique esperando pelo ensinamento do outro, não fique esperando pela ação do outro, não. É com você que Deus está falando. Deus não está falando para o seu pastor, Deus não está falando para o seu líder, Deus não está falando, não, Deus está falando para você. É com você que Deus está falando nesse dia, nessa noite. É com você que Deus está falando, e Deus está falando assim: ei, reconstrua o templo, restaura o templo aí dentro de você, restaura aí o cerimonial que você tem que ter comigo, restaura a comunhão, restaura aí, começa a orar novamente, começa a buscar, começa a adorar de verdade. E a sua oração, a sua adoração, o seu relacionamento com Deus não depende de templo feito por mãos de homens. E é isso que Deus está dizendo para nós nesse tempo que os templos estão fechados por causa da lei dos homens aí, por causa da pandemia que veio, que Deus permitiu que viesse. Os templos estão fechados, mas hoje Deus está dizendo para você aí: olha, os templos que estão fechados são os templos levantados pela mão do homem, mas os templos que eu habito não são esses templos. O templo que eu habito é você, que foi feito pelas minhas mãos. E é através de você que eu quero trazer cura para as nações. É através de você que eu quero trazer renovo. É através de você que eu quero trazer restauração. É através de você, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Restaura o templo, renova, pega os pilares que foram derrubados, levanta os pilares cristãos da sua vida novamente, levanta os pilares da justiça, levanta os pilares da fé, da obediência novamente, do temor a Deus novamente na sua vida. Levanta esses pilares dentro de você, reconstrua, renova o seu cerimonial com Deus, a sua oração, a sua comunhão, o seu jejum, o seu louvor, a sua adoração. Meu querido, você está esperando um templo feito por mãos de homens para que você possa entrar e adorar? Eu quero te dizer que não. A adoração tem que estar dentro de você, aí no seu lar, na sua casa, sozinho. A adoração está aí dentro de você. Quando você se reúne, quando novamente aqui nós nos reunirmos aqui, que Deus der a graça que nós possamos novamente nos reunir aqui, em pessoas, em número de pessoas aqui na denominação, no templo, na congregação aqui, reunidos como igreja. Sim, mas não é aqui que as coisas são, não. Aqui as coisas só se externam, aqui você só mostra para Deus aquilo que já está dentro de você. Aqui você só entrega a Deus a adoração que já vem dentro de você. Você não vai a uma igreja para adorá-lo, não. Você vai numa igreja para entregar a adoração que já está dentro de você.
Você não vai numa igreja para servir a Deus, não. Você vai numa igreja para entregar esse serviço, essa servidão que já tem dentro de você. Você não vai numa igreja para ter comunhão com Deus. Você vai numa igreja porque lá você vai expressar uma comunhão que você já tem dentro de você com Ele. A igreja aqui, a congregação, é só a expressão daquilo que já está dentro de você, meu querido, porque senão é só uma religião. É só uma religião. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Oh, meu querido, se essa verdade entrar no seu coração, como tem entrado no meu, se o Espírito Santo estiver falando contigo, como Ele está falando comigo nessa noite, nem a sua, nem a minha vida, nem a vida da igreja vai ser mais a mesma. É momento de restauração, é momento de renovo, é momento de levantar os pilares da nossa vida, é momento de restaurar o cerimonial dentro de nós, porque o Senhor quer restaurar todas as coisas, tanto em você, mas principalmente através de você. Você tem que ser uma fonte que jorra para a vida eterna. É você, é dentro de você que tem que ter uma fonte que jorra para a vida eterna. É dentro de mim e é dentro de você. Que o Espírito Santo revele essa palavra que foi pregada no seu coração, que ela não saia dos seus ouvidos, da sua mente, do seu coração, que por esses dias, que por esse tempo, essa palavra esteja inculcada dentro de você. Eu oro ao Espírito Santo, que essa palavra seja o limiar da sua vida, que essa palavra a partir de hoje seja o guia da sua vida para esse tempo, que a partir de hoje você toma isso para você, você toma essa restauração dentro de você, porque grandes coisas o Senhor tem para conosco, grandes coisas o Senhor tem para a sua vida. Meu querido, o que Deus preparou para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda não penetrou no coração do homem, mas Ele tem algo especial para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Se você puder, feche os seus olhos. Eu quero orar juntamente contigo. Senhor, antes de tudo eu te agradeço pela tua palavra. Senhor, eu não imaginava, Senhor, a palavra que o Senhor nos daria nessa noite. Mas o Senhor é bom. O Espírito ainda é o mesmo Espírito que fala, que ensina. É o mesmo Espírito que o Senhor disse que nos ensinaria todas as coisas e nos conduziria em toda a verdade. Espírito Santo, toca vidas e corações. Toca esta geração, Espírito Santo. Ajuda-nos a restaurar o templo. Ajuda-nos a restaurar a nossa vida. Ajuda a restaurar o nosso ser para a tua habitação. Ajuda-nos a restaurar o nosso cerimonial para contigo, a nossa vida espiritual, a nossa vida contigo, a nossa intimidade contigo, porque o Senhor quer fazer grandes coisas no meio de nós e através de nós. Espírito Santo de Deus, eis aqui as nossas vidas, usa-nos conforme a tua vontade, porque, Senhor, nós faremos tudo para mergulhar nas tuas águas e sermos guiados pelo teu Espírito. Aleluia. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural.
e da terra nós que somos pó clamamos. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Sim, meu Deus. Sim, meu Pai. Nós gastaremos a nossa vida, Senhor, diante do Teu altar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Até que a glória do Senhor, a glória do Teu Filho amado Jesus Cristo seja manifesta na nossa vida, Pai. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para cumprir com o propósito, ó Pai. Para cumprir com o Teu chamado para a nossa vida. Senhor, muitas vezes nós não entendemos o tempo, Pai. Mas, Senhor, nos ajuda nesta noite a entender o tempo em que estamos andando, meu Deus. Entender, ó Pai, o modo como o Senhor tem trabalhado com a Tua igreja. Nos ajuda, Senhor, a andar. Nos ajuda a endireitar, Senhor, as nossas veredas. Nos ajuda, Senhor Jesus, a estar totalmente, não só pelos pés, não só, Senhor, nos lombos, mas totalmente emergidos, totalmente entregue, totalmente derramado, totalmente lançado nas Tuas águas, nas águas do Teu amor, nas águas do Teu Espírito. Nos conduza, Senhor. Nos conduza, Espírito Santo, porque o lugar aonde o Senhor vai nos levar, o lugar aonde nós chegaremos, será um lugar, Senhor, onde há a cura, a libertação, a restauração, a vida, Senhor, sendo transformada. O lugar aonde o Espírito de Deus nos leva é um lugar aonde o sol da justiça brilha, é um lugar aonde toda treva é dissipada, é um lugar aonde toda morte tem vida, é um lugar aonde brilha e reina Jesus. Senhor, que os nossos pés receba do Senhor asas, para que nós possamos correr todo o tempo que nós perdemos, meu Pai, parados,
Que os nossos pés corram como a corça. E que não viemos nos cansar, mas que a cada manhã a nossa alegria, a nossa força seja renovada no Senhor. Não é por nós, mas é pelo Teu Espírito que nós andamos. Não é a nossa palavra, mas é pela Tua palavra que nós caminhamos. Não é pelos nossos sonhos, mas é pelo Teu sonho que nós vamos. Nós iremos, Senhor. Nós iremos, Senhor. Nós iremos, Senhor, alcançar. Nós iremos chegar. Nós iremos mergulhar. Nós iremos nos lançar. Oh, Senhor. Espírito Santo de Deus, toca nessa geração. Nós estamos aqui, ó Pai, como homens e mulheres do Senhor, para declarar palavras para que ela se cumpra, Pai, neste tempo. E nós estamos declarando palavras, Senhor, que esta geração será uma geração que andará pelo Espírito de Deus. Esta geração será uma geração que irá se lançar nas águas profundas do Senhor, que irá experimentar de algo, Pai, que os nossos pais, que os nossos antepassados ainda não experimentou. Uma geração guiada pelo Espírito, uma geração conduzida pelo Espírito, uma geração que não olha, Senhor, para o homem, uma geração que não anda, Senhor, segundo o homem, mas uma geração que anda segundo o homem de Deus, o Espírito de Deus, o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Uma geração que tem a instrução do Espírito dentro dela. Uma geração que não será enganada. Uma geração que estão com os ouvidos limpos, puros, com a mente sarada, uma mente de Cristo. Nós lançamos esta palavra nesta geração. Uma geração que não procura profeta, mas que procura Deus. Uma geração que discerne o tempo. Uma geração que discerne o modo. Uma geração que teme e ama a Deus. Nós lançamos esta palavra sobre a nossa nação. Nós lançamos esta palavra, Senhor, remanescente de Deus, remanescente de Cristo. Os remanescentes que irão se levantar, os remanescentes que irão se lançar, os remanescentes que irão levar a palavra, que irão ser o remédio para esta nação, para as outras nações, o remanescente de Cristo. Nós lançamos esta palavra sobre a nossa nação brasileira. Oh, Rabarasu queremarassure de carabalassai, Rebarassure de carabarachete canamarassure de canamarassai de barassai. Oh, Rabalassu quenemarachere de balassure de canamarabalachare de canamarachei. Oh, Rabalassu ne kanamarashe kanemarabarasara namarasu te kanamarashai. Rabaraso te kanamarashe re barasu te kanamarashai. Rabaraso te kanamarasu. E eis que toco no ventre da nação brasileira. Rakanatsu te kanamarashai. E um varão homem irá se levantar nesta nação brasileira.
Eis que a nação brasileira está gerando hoje um varão homem, um homem que irá trazer o sol da minha justiça brilhando sobre esta nação. Eu estou vindo como juízo, eu estou vindo como Senhor desta nação, e os quatro cantos da nação brasileira reconhecerá que eu sou o Deus desta nação. Ventre desta nação, receba agora, receba da minha vida, receba do meu espírito, nação brasileira. É um tempo de fertilidade. Você mulher que é infértil, você mulher que não pode gerar, a unção que está neste lugar é uma unção de fertilidade. Você que tem o desejo de ter filho, toque agora, coloque a mão no teu ventre, porque o Espírito de Deus está neste lugar. Há uma unção de fertilidade neste lugar. Há uma palavra de fertilidade agora. Segure no teu ventre agora, e que o Espírito de Deus envolva agora o teu ventre, e que você venha gerar filhos para esta nação, gerar profeta, homem de Deus, mulher de Deus, pessoas compromissadas com o reino de Deus, filhos. Hoje, há uma unção de fertilidade liberada sobre a sua vida. A unção de fertilidade está sobre você. Você vai gerar. Receba. Aleluia, Jesus. Aleluias. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, 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 Santo. Rabalabaracê. Nós declaramos, Pai, esta palavra sobre esta nação. Nós
declaramos, Senhor Jesus, esta palavra sobre vidas que não podia gerar, Pai, mas que a partir de hoje elas irão gerar, Senhor, em Ti, segundo esta palavra que o Senhor liberou neste lugar. Nós ouviremos testemunhos, Senhor, deste dia. Nós ouviremos testemunho, Pai, de mulheres que criaram, que geraram, Pai, através desta palavra, não por causa de nós, mas por causa do Teu Espírito, Pai. Por causa do Teu Espírito, da unção e do mover do Teu Espírito, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado nos 4 cantos da nação brasileira. Aleluias. Oh! E faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos. Pai, nós oramos agora pelo caderno de oração, Pai. Senhor, nós entramos agora em espírito, Pai, nesses hospitais. Senhor, aonde houver uma pessoa agora acamada, Senhor, uma pessoa designada pelo médico, Senhor, gera vida nesta vida agora, Senhor Jesus. Nós oramos pelos enfermos, por aqueles que estão doentes, por aqueles agora que estão numa sala de cirurgia, meu Pai. Nós oramos, Senhor, por aqueles que estão desenganados, aqueles que estão, meu Pai amado, nas últimas, na contagem dos médicos. E nós liberamos, ó Pai, palavra de vida sobre eles. Nós liberamos palavra de vida, Senhor, sobre estas pessoas. Entra agora, toda doença, toda enfermidade caia por terra. Que o reino de Cristo, que o amor de Jesus Cristo, que a plenitude do nosso Senhor invada agora os hospitais. Pai amado, entra, Senhor, nas cadeias, entra nos presídios, meu Pai. Ali, meu Deus, vai liberando vida, Senhor, para essas pessoas, pessoas sentenciadas, pessoas condenadas, Senhor, ao mundo da criminalidade, pessoas que estão desenganadas pela sociedade, jovens, meu Pai, que não tem mais jeito, mas como disse, meu Deus, aqui o pastor, meu Pai, Senhor, Tu sabe, só o Senhor sabe dessa vida, só o Senhor sabe. Senhor, ainda que esteja sequíssimo, meu Pai, se o vento soprar, se Deus liberar a palavra, Senhor, então, meu Pai, nós Te pedimos, entra nesse presídio, que os ventos que vêm dos 4 cantos sopra sobre estes presídios, sopra sobre esses hospitais, sopra nos orfanatos,
orfanatos, em nome de Jesus. Vai levando vida, meu Pai, vida, Senhor, vida de Cristo. Que a vida de Cristo entre agora, Senhor, nessas vidas, entre, Senhor, nesses lares, entre nesses casamentos, meu Pai, agora, Senhor, cada pessoa que está apresentada aqui diante do Senhor, aquelas que estão sendo apresentadas neste momento, ó Pai, nas suas casas, nos seus lares, meu Deus, nós apresentamos todas elas, aquelas que irão, ó Pai amado, ouvir, ó Pai, esta pregação, irão apresentar. Nós oramos por estes também, meu Deus, e liberamos esta palavra, uma palavra de vida, meu Pai, uma palavra de restauração, uma palavra, Senhor, de cura, uma palavra, ó Pai amado, que veio do teu trono, meu Deus, para as nossas vidas no dia de hoje. Nós declaramos vida, meu Pai, vida, Senhor, na área sentimental, vida na área espiritual, vida, Senhor, na área da saúde, vida na área financeira, meu Deus, em todas as áreas, em nome de Jesus. Nós declaramos a tua vida. Receba de Deus vida, Senhor, e nós apresentamos diante de Ti cada dizimista e cada ofertante que contribui com esta casa, aqueles que com alegria, meu Pai, têm semeado, têm, Senhor, nos ajudado, têm ajudado esta casa. Que o Senhor libere, ó Pai amado, semente, para que tenha sempre para contribuir com a casa do Senhor, contribuir na obra do Senhor, na vida do órfão, da viúva, do necessitado, Senhor. Prospera esta empresa, prospera a mão do teu servo, prospera a mão da tua filha, do teu filho. Aleluia, aleluia, Senhor, que não falte recurso, meu Pai, para o teu filho e a tua filha, Senhor. Ajudar, Senhor, o necessitado, ajudar o que precisa, ajudar a viúva, Pai, que sempre venha ter, Pai, em abundância, para contribuir na tua casa, contribuir na vida do teu filho e da tua filha. Assim nós consagramos a Ti todos os dízimos e todas as ofertas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Que palavra abençoada. Volte, reveja, ouça novamente esta palavra. É uma palavra de divisor de água na nossa vida. Há uma unção neste lugar. Presta atenção em tudo que foi falado. Anote. Tem coisas importantes. Dê lugar. Dê tempo para o Espírito Santo falar no teu coração. Ele ainda vai falar muito no meu e no seu coração. Amém? Que você tenha uma excelente semana. Nós estamos terminando o mês de junho para começar o mês de julho, quarta-feira. Começamos um mês, já passamos 6 meses deste ano. E por incrível que pareça, durante esses 6 meses, em dias diferentes, Deus trouxe palavras. Liberou palavra, sentença para a igreja, para o Brasil. Então esteja ouvindo o que Deus tem falado. Preste atenção na direção que Deus tem dado. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. A intercessão do Espírito Santo os cubra. E o amor de Deus Pai os envolva. Nós temos um lema aqui na igreja que diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas. Uma boa noite a todos.